Oi, gente. Eu sou o Leco, muito prazer. Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Eu tô aqui dando um jeitinho na casa, né? E fazendo algumas reflexões sobre minha vida, sobre tudo que eu passei, sobre tudo que eu vivi, tudo que eu tô tentando mudar hoje, né? Com meus 36 para 37 anos. E tem muito relação com os nossos sonhos mesmo, o que a gente tem vontade de fazer na vida, e tudo que a gente acaba abandonando, de certa forma, por medo, por receios, por imposições de pessoas. Enfim, eu tava aqui refletindo um pouco, né? Eu recentemente comecei a postar, né, alguns vídeos aqui na rede, na internet, tanto aqui quanto aqui no YouTube. Na verdade vai ser o primeiro, né? Na verdade eu estava até indeciso com o que eu ia postar aqui, mas enfim, hoje me deu vontade de falar um pouco sobre isso e eu tô falando. Mas eu comecei a postar e eu achei importante talvez trazer esse tema aqui, porque ao longo da minha vida eu tive muitos sonhos, né? Eu sempre fui uma criança e um adolescente muito sonhador, participava de companhias de dança, e depois de uma fase da minha vida também eu descobri que o canto também era importante para mim e que eu sabia fazer bem. Então eu também comecei na verdade eu deixei de dançar, né? E isso acabou virando um, um, um sonho adormecido e eu comecei a sonhar outras coisas, né? Porém, até esse outro sonho adormeceu. E hoje eu tento fazer uma reflexão do que aconteceu, né, para eu me tornar essa pessoa hoje que deixou os seus sonhos adormecidos, que não foi atrás do que acreditava, enfim. Eu tenho feito terapia, né, e até a gente conversando essas últimas semanas sobre coragem, isso me fez despertar, sabe? Tanto que eu voltei, né? Voltei a sonhar e a querer fazer coisas diferentes na minha vida. Tanto que eu tô agora, tomei coragem, tô postando esse vídeo aqui e já tenho postado outros na outra rede, né? E eu fico tentando entender o que aconteceu, por que eu deixei esses fatos da minha vida atrapalharem esses meus sonhos, essas coisas que eu tinha vontade de fazer. E o meu sentimento é que, de certa forma, eu deixei por um tempo de ser quem eu de verdade eu era, né? E eu tô tentando resgatar isso hoje. É, eu lembro que na minha infância, quando eu era de companhia de dança, que eu almejava isso pra minha vida, eu lembro de ter ouvido coisas muito difíceis na época para uma criança, de um membro da família, né? Onde ele dizia que dança não era para homem, que isso era coisa de mulherzinha. E eu acho que isso acabou entrando um pouco na minha cabeça e, e me deixou um certo bloqueio, sabe? De fato, eu abandonei isso, comecei, né, a buscar outras coisas, eu fui trabalhar, fui crescendo, né? Comecei a trabalhar e esse sonho, de fato, ficou adormecido, assim. Me recordo que até numa época da minha vida, acho que já nos meus 18 ou 19 anos, eu eu tentei retomar isso, né? Acho que foi uma foi uma época em que eu tava talvez com um pouco mais de coragem e eu tentei retomar isso para minha vida. Eu até tentei levar minha irmã junto comigo, fazer as aulas, né? Voltar, me conectar, me reconectar. E tentei levar minha irmã também junto comigo, ela também sempre gostou de dança. E aí, só que acabou que não foi muito pra frente, porque eu também já estava numa fase adulta, em que eu tinha outros compromissos profissionais, então eu tinha que pensar no alimento de casa,
tinha que pensar no meu crescimento profissional, né? E isso de fato ficou de lado, né? Mas aí entrou um outro sonho na minha vida que foi a música como um todo, né? O canto. Eu descobri que eu fazia isso bem, que eu gostava de fazer isso. E em um momento da minha vida eu fui atrás disso, desse sonho, né? Eu lembro que a primeira coisa que eu tentei foi, foi uma seleção que teve para Disney Channel e que teve uma chamada lá para um filme musical. E eu sempre gostei muito de musicais, né? Teve uma chamada para um musical e, e eu fui, assim, com a cara e a coragem, né? E na época a gente nem tinha, né, como custear isso, mas eu convenci os meus avós lá a me ajudar, que era meu sonho. Enfim, minha avó fez das tripas coração e me ajudou e eu fui, né? Passei por várias fases lá, né? Eu até fiquei impressionado por ser uma primeira coisa que eu tentei na vida profissional, né? Eu consegui chegar longe, sabe? E isso me motivou mais, apesar de eu não ter conseguido e ter, né, sido eliminado, aquilo me deu uma motivação de, cara, eu sou capaz e eu sou bom nisso. Então, é claro que ainda era novo, precisava melhorar, né? Como hoje ainda preciso, todo mundo precisa evoluir sempre. Mas naquele momento eu me senti muito capaz. Só que foi um sonho que também eu deixei de lado. E às vezes eu fico tentando entender se foi por medo de crítica, receio das críticas, falta de coragem, talvez. E aí, conversando com a minha psicóloga esses dias, né, essa semana, a gente falou um pouco sobre isso, né? Porque eu passei por uma situação recente, né, eu me deparei com medo dessa situação, sabe? E aí a gente conversando um pouco, a gente falou um pouco sobre coragem, né? Sobre como exercitar a coragem, o que fazer. E como eu já tinha conversado com ela sobre esses sonhos e tudo isso que eu já tentei na minha vida, ela me relembrou, né, de o quanto o Leandro lá de trás foi corajoso em correr atrás desses sonhos. Mesmo sem saber tudo o que podia acontecer, sem saber onde isso ia dar, eu fui, né? Eu tive coragem e fui. E pensando hoje em dia, eu tô tentando descobrir onde está essa coragem de antes que hoje eu não consigo enxergar, sabe? Porém, nessa última semana eu tenho exercitado muito isso e eu comecei a postar coisas aqui não, na verdade na outra rede. Eu comecei a postar e eu tô sentindo novamente essa coragem que eu tinha lá atrás. Lógico que a gente fica com medo, com receio dos comentários, dos haters, das pessoas que vão criticar, e a gente sabe que as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que mais criticam e que menos apoiam, né? Mas eu não tô sentindo esse medo. Eu simplesmente tô sentindo a vontade de fazer o que eu quero fazer e eu estou fazendo. E de certa forma eu tô me sentindo orgulhoso assim, de mim, né? De tentar, de botar as caras. Se eu não tentar, eu não vou saber, né, gente? Eu acho que é melhor se arrepender tentando do que se arrepender de não ter tentado. Mas a reflexão que eu tô querendo trazer aqui, né, apesar de eu estar jogando várias coisas aqui, é como a gente dá poder para as pessoas sobre nossa vida, né? Sobre os nossos sonhos, sobre tudo, assim. A gente deveria fazer o que a gente tem vontade de fazer. E se as críticas vão vir de certa forma, não tem como agradar todo mundo, mas a gente dá muito poder para as pessoas e a gente acaba estacionando a nossa vida por conta disso,
E isso não faz sentido nenhum, né? Porque a gente vai passar por essa vida, eh, e na maioria das vezes sozinhos, né? Claro que terão outras pessoas que passam com a gente, alguns amigos, né, vêm e vão, familiares, mas se você reparar, na maioria do tempo é você com você mesmo. E a gente se preocupa muito, se as pessoas vão se agradar, ou vão se irritar, ou vão me julgar, enfim. É, eu tô tentando me curar dessas coisas todas, né? Eu tô tentando ir atrás do que eu tenho vontade de fazer, do que eu quero fazer, com vergonha ou sem vergonha, eu vou tentar. Mas eu só queria trazer isso aqui pra vocês, né? Porque pode ser, com certeza tem pessoas que já passaram por isso ou estão passando por isso. Mas o que eu quero dizer é que uma hora as coisas se resolvem, né? Não, assim, lógico que precisa buscar ajuda psicológica, a gente precisa né, sozinho, às vezes é muito difícil da gente enxergar isso e sair desse buraco e sair desse lugar estacionado da nossa vida. Então é importante buscar uma ajuda psicológica para você conseguir, é como eu estou fazendo, né, e é o que está me ajudando, até porque, assim, eu vejo que essas coisas que eu passei de certa forma, impactaram em várias áreas da minha vida, né? Não só nos meus sonhos. Hoje eu sinto muito esse impacto. Engraçado que depois dos meus 30 e poucos anos é que isso tudo começou a vir à tona, né? Até então eu não conseguia nem perceber o quanto eu estava sendo impactado por essas ações que eu tive, né? Esses preconceitos, essas agressões psicológicas. Mas hoje eu já consigo enxergar um pouco mais, né? Lógico, por conta da ajuda profissional que eu tô tendo, assim. Então, gente, assim, se você tem um sonho, se você tem uma vontade de fazer alguma coisa, só vai, faz. Vergonha, deixa isso pra lá, cara. Eu acho que a gente só tem uma vida e acho que é muito triste a gente passar por essa vida sem fazer tudo que a gente tem vontade de fazer, sabe? As críticas vão estar aí, as pessoas, umas vão gostar, outras nem tanto, mas o importante é você estar feliz com o que você está fazendo. A pessoa que você tem que agradar é a si mesma, né? Então, só queria compartilhar que eu tô conseguindo reconectar com o Leco lá da infância, da adolescência, que tinha aquela coragem, que tinha aquela vontade de fazer as coisas, de ser alguma coisa, né? Eu acho que na vida não existe tarde demais. Eu acho que, independente da idade que a gente tenha hoje, os sonhos estão aí para serem realizados, né? Então, acho que a idade não é impeditivo de nada. Basta a gente ter vontade, força e querer, né? A gente querendo, a gente move montanhas e resolve a nossa vida. Então, acho que é isso, gente. Eu falei um monte de coisa aqui, eu não sei nem se vai fazer sentido para vocês, mas são pensamentos e sentimentos que estão aqui dentro de mim, que, que, que me fizeram refletir e eu precisava, de certa forma, desabafar, né? Eu acho que eu estou usando meio que esse canal aqui para isso. Enfim, espero que vocês gostem. Se tem alguém aí que esteja passando por uma situação parecida ou esteja com esse sentimento, comenta aqui, vamos compartilhar vivências e ideias, né? Que eu acho que é uma forma também da gente se ajudar e superar certas coisas, né? Falando e conversando, a gente consegue, de certa forma, destravar alguns traumas e alguns bloqueios. Mas é isso. Assim, se gostaram,
Se inscrevam aqui no meu canal, né? Curtam, compartilhem. Eu vou tentar trazer outros vídeos aqui. Eu ainda não sei de que forma eu vou conduzir esse canal, se eu vou fazer esses vídeos mais reflexivos, se eu vou trazer coisas de mais contando fatos do dia a dia, entretenimento, enfim. Pode ser que eu faça um pouco de tudo, né? Mas eu ainda não me decidi qual é o rumo, mas esse é meu primeiro vídeo. Então, se vocês gostarem, curtam aí, se inscrevam, que eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo. Um beijo, tchau.